Milagres nem sempre acontecem dentro de museus. Às vezes, eles aparecem no necrotério, em um hospital, em uma estrada qualquer, ou até em um lugar calmo, silencioso e aparentemente tranquilo. As forças invisíveis podem estar em qualquer canto, transformando aquilo que parecia pura imaginação em uma realidade difícil de acreditar. E o vídeo de hoje trata justamente desses momentos misteriosos, que, se não tivessem sido filmados, ninguém acreditaria que realmente aconteceram. Número 1. Um casal de Michigan levou o susto da vida ao receber um alerta da câmera de segurança instalada na entrada da garagem. Muita gente acredita em anjos, seja por fé, por conforto ou simplesmente por gostar de uma boa história. Existem momentos que fazem qualquer pessoa parar por alguns segundos e pensar melhor. Em Michigan, uma câmera de segurança residencial registrou algo que acabou dando o que falar. Era tarde da noite quando o sensor de movimento acabou ativado. Quando o casal verificou as imagens, eles viram uma forma brilhante flutuando acima da caminhonete. A figura parecia ter asas, quase como se fosse um anjo pairando sobre o veículo. Era algo realmente fora do comum. A mulher contou que nunca tinha visto nada parecido na vida. Ela disse que, quando olhou para a imagem, ficou impressionada e pensou imediatamente: aquilo parecia um anjo. As fotos, segundo eles, estavam exatamente como tinham sido capturadas. Nada havia sido alterado. Ela escolheu acreditar que era de fato uma presença angelical. A imagem não tinha edição. Era exatamente aquilo que a câmera registrou naquela noite. Até o pastor do casal concordou que a forma parecia algo especial. Algumas pessoas disseram que era um milagre. Outras apenas sorriram e comentaram que parecia uma visita enviada do céu, diretamente para o estacionamento da casa. Número 2. Criança junto ao túmulo. A mãe de uma criança pequena que morreu anos atrás afirma que o espírito da filha acabou capturado por uma câmera. O amor de uma mãe realmente parece ultrapassar qualquer limite, não importa o que aconteça. Uma mulher compartilhou algo profundamente ligado ao coração dela. Ela havia perdido sua filhinha alguns anos antes e, desde então, costumava visitar com frequência o local onde a menina descansava. Infelizmente, algumas pessoas estavam levando brinquedos e objetos pessoais deixados ali, algo que a deixava muito triste e abalada. Mas, em certo dia, algo inesperado aconteceu. Outra família, que tinha uma câmera por perto, mostrou a ela uma gravação. No vídeo, era possível ver claramente uma menininha caminhando entre os túmulos. No instante em que a mãe viu aquelas imagens, sentiu que se tratava de sua filha. A mulher contou que a pessoa chegou até ela, se apresentou e disse que tinha algo muito bonito para mostrar, algo que havia sido capturado pela câmera de vídeo. Quando viu a foto, ela começou a chorar. Na parte final da gravação, um homem apareceu andando junto da menina. A mãe acreditou que a filha estava acompanhada por outra alma gentil nos céus. Para ela, naquele dia, os dois estavam visitando o lugar onde sua menina havia vivido e sido amada. Número 3. Um rosto familiar. Uma mãe da região metropolitana de Atlanta afirma que uma imagem mostra, na verdade, o fantasma de seu filho. Às vezes, as pessoas dizem ter visto alguém que perderam, e não apenas em sonhos. Para muitos, enxergar novamente um ente querido, mesmo que por apenas um instante, traz uma sensação enorme de conforto. Isso aconteceu com uma mãe, segundo aquilo em que ela acreditou, quando a câmera de segurança de sua casa registrou algo inesperado. Ela estava assistindo televisão com a filha, quando o celular recebeu uma notificação. Havia alguém na porta da frente. Mas, quando ela olhou, não havia ninguém ali pessoalmente. Mesmo assim, nas imagens, aparecia uma figura humana muito nítida. Ela disse que a forma se parecia exatamente com o filho dela. Na foto, era possível ver uma silhueta humana. Investigadores paranormais também analisaram a imagem e concordaram que aquilo realmente parecia uma pessoa. A mãe contou que se sentiu feliz ao pensar que ele ainda estava por perto de alguma forma. E, sendo sincero, existe algo doce nessa reação. É bonito ver que ela encontrou conforto naquela imagem, porque muita gente ficaria assustada diante de uma possível atividade paranormal. No caso dela, aquilo trouxe alegria, paz e a sensação de que o filho ainda continuava presente. Número 4. Convidado celestial. Funerais já são emocionantes por si só, mas às vezes acontece algo que faz todos pararem e olharem com atenção. Durante uma cerimônia fúnebre em uma igreja em Niles, algo impressionante apareceu diante da câmera. As pessoas estavam ouvindo o padre em silêncio,
quando de repente, uma forma brilhante e angelical surgiu no teto. Ela parecia uma figura luminosa com asas, cabeça e uma espécie de veste branca. O momento aconteceu muito rápido, tão rápido que praticamente ninguém dentro da igreja percebeu na hora. Mas a câmera não deixou passar. Muitas pessoas acreditaram que aquela presença surgiu para confortar todos ali e mostrar que a alma da pessoa falecida havia encontrado paz. Um momento delicado, que precisava ser observado com respeito e cuidado. Número 5. O empurrão do anjo. Milagres nem sempre chegam acompanhados de música alta e luzes brilhantes. Às vezes, eles acontecem em um piscar de olhos, no meio de um dia completamente comum. Neste vídeo, uma mulher estava apenas caminhando por uma calçada, como faria em qualquer outro dia. Outro homem vinha na direção oposta. No exato momento em que ela estava prestes a atravessar a rua, um carro e um caminhão bateram um no outro. Os dois veículos se chocaram contra uma parede bem à frente dela, e a mulher deu um passo para trás no último segundo, escapando por muito pouco. A cena realmente dá a impressão de que alguma coisa a puxou para fora do caminho. Alguns espectadores dizem que é possível ver uma figura no canto superior direito da imagem. Coincidência? Talvez. Mesmo assim, o vídeo dá arrepios. Número 6. Salva em velocidade angelical. Sabe como, nas histórias da Detective Comics, o Flash corre tão rápido que vira praticamente um borrão? Pois este vídeo parece algo saído diretamente desse universo. Uma bicicleta apareceu de repente na frente de um caminhão em alta velocidade, e bem naquele segundo, uma figura brilhante surgiu como um relâmpago, agarrou a bicicleta e a transportou para o outro lado da rua. Na imagem da câmera de segurança, era possível até ver as mãos luminosas da figura. O motorista do caminhão freou com tudo, desceu do veículo e ficou completamente confuso. O ciclista também parecia em choque. E a parte mais estranha é que aquela figura brilhante simplesmente saiu andando, como se nada tivesse acontecido, com o capuz levantado e uma tranquilidade absurda. Algumas pessoas na internet juraram que aquilo era um anjo da guarda tão rápido quanto o Flash. Sinceramente, não seria tão surpreendente assim. Número 7. Bem na hora certa. Ajudar alguém no momento perfeito faz qualquer pessoa pensar, não é? Como algo assim consegue acontecer tão rápido? Este vídeo teve registro por uma câmera de rua em 18 de junho de 2017. Ele mostra uma situação de quase acidente. Uma pessoa, talvez uma criança, entrou na rua exatamente quando um carro vinha avançando em sua direção. Mas, bem antes que o veículo pudesse atingir a pessoa, uma figura apareceu de repente e puxou a criança para fora do caminho. Tudo aconteceu muito rápido, daquele jeito em que basta piscar para perder o momento. Algumas pessoas dizem que parecia um fantasma. Outras acreditam que era um anjo da guarda. Seja como acontecer, o salvamento impressionou. Um segundo a mais, e a história poderia ter terminado de uma forma muito pior. Número 8. Anjo no shopping. As pessoas adoram falar sobre anjos, e às vezes fica difícil não entrar nessa conversa quando aparece um vídeo como este. Em 2011, uma câmera de segurança em um shopping da Indonésia registrou algo muito estranho. Uma figura brilhante desceu voando, pousou rapidamente no chão e depois saiu voando de novo. Tudo aconteceu depressa, mas ainda assim é possível ver a cena com clareza. Logo depois, um grupo de crianças entrou no enquadramento. Elas seguiram diretamente até o ponto onde a figura havia pousado, apontando e iluminando o local com uma lanterna. Claramente, elas viram alguma coisa ali. A iluminação do vídeo também mudou quando a figura apareceu, o que fez a cena parecer ainda mais convincente. Sinceramente, este é um daqueles registros difíceis de ignorar. Ele simplesmente parece real demais. Número 9. A oração brilhante. Publicado quase 2 décadas atrás, o próximo vídeo mostra um momento estranho que, até hoje, continua sendo um mistério para muita gente. Um homem estava filmando uma mesquita no Azerbaijão, quando acabou capturando sem querer uma figura de outro mundo. Uma forma humanoide misteriosa e brilhante aparecia sentada sobre um tapete, como as outras pessoas, sem demonstrar qualquer medo de ser vista. A figura luminosa estava rezando. O mais estranho é que ninguém, incluindo o homem que gravava, pareceu prestar atenção nela naquele momento. Ele só percebeu a presença depois, quando revisou a gravação. O vídeo acabou publicado na internet, permitindo que internautas compartilhassem várias teorias. Alguns disseram que era um gênio em oração. Outros acreditaram que poderia ser um anjo vindo dos céus. Embora a verdade por trás da imagem continue incerta,
O caso serve como um lembrete de como, para muita gente, seres de outras dimensões podem estar vivendo entre nós. Número 10. Salvador do futuro. Um incidente estranho aconteceu na Turquia, onde algumas pessoas acreditam que um homem vindo do futuro apareceu para salvar a si mesmo. O vídeo mostra um homem caminhando quando alguém, de repente, toca em seu ombro. A pessoa que o tocou então diz para ele olhar para trás. Depois de se virar, o homem procura quem o alertou, mas, quando volta a olhar, a figura misteriosa já havia desaparecido. Mais tarde, o homem concedeu uma entrevista e contou sobre aquele encontro bizarro. A história deixou muita gente se perguntando se ele realmente encontrou alguém vindo do futuro, ou se tudo não passou de uma coincidência muito estranha. De qualquer maneira, o vídeo continua intrigando quem assiste. Número 11. A caminhada final. Existe algo pacífico na ideia de que a alma deixa o corpo gentilmente quando a vida chega ao fim. Muitas pessoas acreditam que a alma continua sua jornada mesmo depois que tudo para. Um vídeo de câmera de segurança pareceu mostrar justamente esse momento. A gravação mostrava um homem em situação de rua deitado, e parecia que ele havia falecido enquanto dormia. Alguns segundos depois, algo estranho aconteceu. Uma forma fraca e quase transparente começou a se levantar lentamente do corpo, como se tivesse acabado de acordar. Ela deu alguns passos, virou-se e olhou de volta para o corpo, quase como se entendesse o que tinha acontecido. Depois de um momento, a figura caminhou calmamente para longe. O vídeo deixou muitas pessoas emocionadas. A cena não parecia assustadora. Pelo contrário, transmitia algo silencioso, parado e até sereno. São momentos assim que fazem pensar que talvez o fim não seja realmente o fim. Número 12. Acordando no necrotério. Necrotérios costumam ser alguns dos lugares mais silenciosos que existem. Frios, parados e definitivamente não feitos para surpresas. Mas, em um necrotério em Tav, na Rússia, uma câmera de segurança registrou algo que não se vê todos os dias. Um homem estava deitado em uma maca, completamente imóvel. Durante alguns minutos, ele apenas olhou ao redor devagar, quase como se estivesse tentando organizar os pensamentos. E então, simplesmente, ele se sentou e desceu da maca. Sem pressa, sem pânico, apenas se alongando com calma e se movendo. A cena inteira parecia mais com alguém acordando de um cochilo do que qualquer outra coisa. Digamos apenas que a equipe do necrotério provavelmente precisou de uma boa pausa depois daquele turno. Número 13. Reforço invisível. Às vezes, fantasmas acabam ganhando uma má reputação, mas nem todos parecem estar aqui para assustar. Alguns talvez estejam do nosso lado. Neste vídeo impressionante, um homem caminhava sozinho quando outro sujeito começou a segui-lo. O perseguidor parecia extremamente suspeito. Quando a rua ficou vazia, ele de repente tentou assaltar o pobre homem. Mas, nesse instante, algo muito estranho aconteceu. Uma figura escura saiu do corpo da vítima. Sim, saiu do corpo dele e empurrou o assaltante para longe. O homem que tentava roubá-lo ficou tão assustado que saiu correndo sem olhar para trás. Se era um fantasma, um espírito ou apenas um truque de luz, ninguém sabe ao certo. Mas alguém ou alguma coisa definitivamente salvou aquele homem naquele dia. Número 14. A Bela Adormecida de Palermo. Em Palermo, na Sicília, existe uma história que ainda fascina muita gente. Ela envolve uma menininha chamada Rosalia Lombardo, que faleceu em 1920, depois de contrair pneumonia. Após sua morte, o corpo dela acabou preservado pelo embalsamador Alfredo Salafia. O detalhe mais intrigante é que, em determinados vídeos, parece que os olhos dela realmente se abrem, dando ao corpo uma aparência assustadoramente viva. O corpo de Rosalia recebeu preservação de uma forma tão perfeita que parecia que ela estava apenas dormindo. Esse fenômeno, junto com a incrível conservação, fez muitas pessoas questionarem como algo assim se tornou possível. E, até hoje, muita gente continua se perguntando o que realmente acontece com o corpo de Rosalia. Número 15. O homem que atravessou a porta. Existe um vídeo muito estranho gravado do lado de fora de uma loja, e ele definitivamente não é uma filmagem comum. A gravação mostra um homem que parece ser um morador de rua dormindo na parte externa do estabelecimento. De repente, um sujeito usando um moletom preto com capuz se aproxima da loja. E é aqui que a cena fica realmente bizarra. Ele nem sequer abre a porta. De alguma forma, simplesmente atravessa a porta, como se aquilo não fosse nada.
O homem de capuz pega alguma coisa dentro da loja e depois sai novamente. É como se ele tivesse sumido no ar e reaparecido do outro lado. A cena faz parecer que ele era um fantasma, ou quem sabe, talvez até um viajante do tempo. Número 16. Saindo do corpo. Em um quarto silencioso, uma pessoa descansava tranquilamente em sua cama. Nada parecia fora do normal, até que a câmera mostrou algo muito claro. Parecia que a alma dele se levantava lentamente do corpo, ficava parada ao lado por alguns instantes e depois começava a flutuar para cima. Era possível ver com nitidez a forma como aquilo acontecia. As pessoas que assistiram a esse vídeo tiveram opiniões diferentes. Algumas disseram que a alma desse homem acabou capturada deixando o corpo. Outras acreditaram que ele talvez estivesse possuído por algum espírito maligno. O mais estranho é que ninguém mais viu o homem depois daquele dia, tornando aquela presença esfumaçada ainda mais misteriosa. Será que aqueles eram os últimos momentos daquele homem? Ou havia algo ainda mais sombrio acontecendo ali? Você decide. Número 1. Prática de flutuação. Levitar sempre representou uma daquelas coisas que parecem impossíveis, como voar sem ter asas. Mas existem pessoas que realmente treinam a mente e o corpo, tentando alcançar algo assim. Neste vídeo, uma garota aparece segurando um bastão de madeira na mão, como se estivesse se preparando para levantar voo. Aos poucos, os pés dela começam a se afastar do chão, e em poucos segundos, ela fica suspensa no ar. Sem nenhum apoio externo visível, ela parece flutuar com habilidade acima do solo. Os internautas ficaram enlouquecidos, imaginando que talvez fosse algum tipo de truque. Embora muita gente acredite que ela possa estar seguindo etapas específicas e que tenha recebido treinamento para realizar essa habilidade, para mim, parece que ela estava recitando algumas palavras mágicas para conseguir flutuar no meio do ar. Número 2. Força invisível. Escritórios podem ser lugares bem divertidos às vezes, mas para esse grupo, o dia acabou tomando um rumo muito estranho. No vídeo, 2 mulheres e um homem estavam tendo uma conversa normal de trabalho, apenas mais um dia típico. Então, uma das mulheres moveu a mão de forma casual, e o telefone em cima da mesa começou a deslizar em direção à borda, quase como se tivesse recebido um empurrão de alguma força invisível. A câmera de segurança não gravou o som, então ninguém sabe exatamente o que estava sendo dito naquele momento. Mas a reação do homem resultou impagável. As pessoas tiveram opiniões bem diferentes sobre esse vídeo. Algumas acham que não passa de um truque inteligente, enquanto outras afirmam que é uma representação clara de magia. E vocês, o que têm a dizer sobre isso? Número 3. Feitiçaria com vento. Falando em poderes mágicos, dê uma olhada neste senhor de idade parado perto de um ônibus e agindo de forma estranha. Você talvez esteja pensando, o que há de tão especial nisso? Mas espere até ele esticar o braço. A bolsa dele rolou misteriosamente em sua direção, como se tivesse sido puxada por alguma força que ninguém conseguia ver. As pessoas que estavam por perto pararam imediatamente, tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. Enquanto isso, o homem, depois de pegar sua bolsa, simplesmente saiu de maneira casual, como se não tivesse feito nada fora do comum. Talvez aquilo fosse apenas um jeito comum, para ele, de atrair seus pertences. Mas, para as testemunhas, esse truque resultou em nada menos do que uma manobra impressionante. Número 4. Magia do carrinho. Fazer compras no supermercado pode ser uma atividade bem rotineira, mas às vezes acontecem coisas que fazem qualquer pessoa olhar 2 vezes. Em um shopping, uma garotinha estava pegando algo na última fileira de uma prateleira, quando, de repente, um carrinho de compras começou a rolar em sua direção. Exatamente quando parecia que o carrinho poderia atingir a menina, uma mulher que estava por perto simplesmente levantou a mão, e o carrinho se moveu diretamente para ela. Parecia que aquela mulher tinha algum tipo de poder mágico. A menina nem percebeu o que aconteceu, mas logo depois, a pessoa que estava usando o carrinho apareceu correndo para pegá-lo de volta. Número 5. Homem com poderes. Superpoderes não existem apenas nos filmes. Às vezes, eles parecem surgir das maneiras mais inesperadas. Este vídeo teve gravação em algum lugar da China e começou como um dia completamente normal. A pessoa segurando a câmera estava filmando o que parecia ser um ensaio fotográfico comum. Então, um homem passou rapidamente pelo local. Mas é aí que a situação ficou interessante. As mãos dele começaram a brilhar. Ele percebeu que estava sendo filmado, entrou em pânico e saiu correndo. A pessoa com a câmera seguiu atrás dele, e por um instante pareceu que ele havia sido atingido por um ônibus. Mas não aconteceu assim.
Ele reapareceu em outro lugar, com as mãos ainda brilhando, e depois desapareceu. Algumas pessoas acham que era uma propaganda ou um vídeo editado, o que faz bastante sentido. Mas, se aquilo fosse real, seria seriamente incrível. Número 6. Hulk da vida real. Sabe quando, nos filmes, o Hulk consegue parar carros usando apenas as mãos? Bem, isso pareceu exatamente a mesma coisa, só que na vida real. Um homem ficou parado bem na frente de um carro e literalmente empurrou o veículo para trás, usando apenas a própria força. A parte mais absurda é que havia um motorista dentro do carro pisando no acelerador. O veículo deveria estar avançando, mas o homem simplesmente não se mexeu. O motorista até tentou empurrá-lo para longe com o carro, mas nada funcionou. O sujeito permaneceu firme como um verdadeiro super-herói. Então, ele empurrou de novo, e o carro começou a recuar enquanto fumaça saía dos pneus. Era esse o nível da força dele. Sério, se a força tivesse um rosto, provavelmente seria parecido com esse homem. Número 7. Sumiu em segundos. Câmeras de segurança deveriam registrar tudo, certo? Bem, esta aqui registrou alguma coisa. Um homem apareceu caminhando em frente a uma casa. No começo, tudo parecia normal, mas, alguns passos depois, ele simplesmente desapareceu por completo. Puf! Sumiu! A câmera Ring registrou tudo, mas não havia esquina para ele virar, nenhum carro por perto e nenhum lugar óbvio para se esconder. Era como se ele tivesse saído do enquadramento e também da própria existência. Às vezes, nem mesmo as câmeras mais claras conseguem explicar tudo. Quer dizer, a gente até tenta imaginar que existe alguma explicação lógica, mas este caso realmente deixa uma sensação estranha. Número 8. Caminhante do lago. Vamos ser sinceros, andar sobre a água é algo que a maioria de nós espera ver apenas em desenhos animados ou histórias em quadrinhos, certo? Mas isto realmente aconteceu. Era uma tarde comum, até que uma pessoa apareceu caminhando casualmente sobre a água. Não estava correndo, não estava se debatendo, nem fazendo respingos. Apenas caminhava, como se estivesse pisando em terra firme. Não havia sapatos especiais, nenhuma prancha e aparentemente nada embaixo dos pés. As pessoas ao redor ficaram chocadas e, sinceramente, dá para entender. Parecia assistir a um momento de super-herói acontecendo na vida real. Se aquilo representou habilidade, técnica ou alguma coisa que ainda não conhecemos, não dá para saber, mas impressionou de ver. Número 9. Buda falante. Compartilhado há quase 2 décadas, este vídeo ainda desperta a curiosidade dos internautas, e ninguém conseguiu explicá-lo até hoje. Em um centro budista silencioso, visitantes perceberam algo incomum. Um movimento suave nos lábios de uma estátua de bronze de Buda. Parecia que a estátua mexia levemente a boca, quase como se estivesse falando. A cena era calma, sem nada barulhento ou dramático. Mesmo assim, muitas pessoas notaram o movimento e pararam para observar. Alguns chamaram aquilo de um sinal pacífico. Outros pensaram que poderia ser alguma falha visual. Algumas pessoas chegaram a afirmar que a estátua estava possuída por um espírito. Com tantas especulações e teorias, a verdade por trás desse Buda falante permanece sem explicação. Número 10. O olhar de Jesus. Sempre existem aqueles vídeos que fazem as pessoas comentarem sem parar, e este certamente conseguiu isso. Um vídeo filmado dentro da Catedral Capela de Saltillo, no México, mostrou uma estátua de Jesus Cristo na cruz aparentemente abrindo os olhos. Algumas pessoas viram aquilo como um milagre, enquanto outras acreditaram que poderia ser apenas uma ilusão de ótica. A estátua, que lembra o famoso Cristo Redentor no Brasil, gerou muito debate. O vídeo se tornou viral, e muitos espectadores ainda ficam impressionados com as imagens. Seja algo divino ou não, ele serve como um lembrete de como certos momentos podem tocar profundamente a fé das pessoas. Número 11. Estátua de Jesus se move. Você provavelmente já ouviu falar de estátuas que parecem ganhar vida, mas isto é algo diferente. Em junho de 2016, surgiu um vídeo mostrando uma estátua de Jesus movendo a cabeça e olhando diretamente para a câmera, como se estivesse tentando alertar as pessoas sobre alguma coisa. Algumas pessoas acreditaram que aquilo era um milagre, enquanto outras disseram que se tratava apenas de uma ilusão de ótica. E não aconteceu só isso. Em 2017, uma criança que estava gravando um vídeo para o YouTube percebeu que um crucifixo atrás dela começou a se mover, o que a assustou bastante. O vídeo de Jesus movendo a cabeça deixou os espectadores impressionados.
Algumas pessoas associaram a cena a um aviso sagrado, enquanto outras afirmaram que Jesus talvez estivesse tentando se comunicar com a humanidade. Milagres ou apenas coincidências estranhas? Você decide. Número 12. Lágrimas de azeite. Estátuas normalmente não fazem muita coisa, elas apenas ficam paradas, certo? Mas, em uma igreja em Hobbs, Novo México, no mês de maio, as pessoas notaram azeite perto dos olhos de uma estátua da Virgem Maria. Parecia exatamente que ela estava chorando. A estátua ficava dentro da Igreja Católica de Nossa Senhora de Guadalupe, e muitos visitantes chegaram até lá para vê-la. O óleo continuava aparecendo, e autoridades verificaram tudo, desde o interior da estátua até o espaço ao redor, mas não conseguiram encontrar uma explicação clara. A igreja chegou a testar o líquido e afirmou que ele era igual ao azeite de oliva. Sinceramente, acreditando ou não, aquela estátua definitivamente teve seu momento. Número 13. A estátua que se mexeu. Estátuas são feitas para parecer reais, mas às vezes parecem reais demais. Em um museu de cera lotado, alguém compartilhou um vídeo de sua visita, que acabou fazendo muita gente comentar. A publicação parecia normal no início, apenas fotos e vídeos feitos em janeiro de 2020. Mas uma gravação em especial chamou a atenção. Ela mostrava a sessão de lendas do cinema, e ao fundo, atrás de uma figura famosa, havia outra estátua. Os olhos dela pareciam se mover. Não parecia apenas uma sombra ou um truque de luz. O movimento era claro. Não havia hologramas, efeitos especiais ou qualquer pessoa por perto percebendo aquilo. Estava simplesmente ali, um piscar calmo dentro de uma sala silenciosa. E, sinceramente, são coisas assim que fazem museus ficarem ainda mais assustadores. Número 14. Amor em Tapao. A montanha Tapao, no Vietnã, é um lugar pacífico onde muitas pessoas visitam para rezar, especialmente diante da estátua da Santíssima Virgem Maria. É um local silencioso, cheio de esperança. Certo dia, durante uma visita, algo suave mas poderoso aconteceu. A estátua se virou lentamente, e o vestido dela se moveu bem diante de todos. As pessoas sentiram como se aquilo fosse um sinal de amor, como se ela estivesse reconhecendo a multidão e oferecendo conforto. Não pareceu assustador nem estranho, apenas calmo e bonito. São pequenos acontecimentos como esse que lembram as pessoas por que elas visitam lugares como Tapao. Às vezes, simplesmente sentir que recebeu atenção já pode ser uma bênção por si só. Número 15. Um olhar pacífico. As pessoas sempre sentiram uma conexão profunda com a Santíssima Virgem Maria. Suas estátuas são mais do que simples obras de arte. Elas trazem conforto, esperança e força. Em 1994, durante uma procissão de domingo em uma igreja no sudeste da Sicília, algo muito bonito aconteceu. Um jovem gravou um vídeo da estátua de Nossa Senhora das Dores. Nas imagens, a estátua lentamente fechou os olhos. Outras pessoas ao redor também viram aquilo. O vídeo, mais tarde, acabou exibido na televisão siciliana e chegou até o jornal local. As pessoas imaginaram que ela havia fechado os olhos, porque não queria ver a dor do mundo. Essa parte realmente marcou muita gente. Número 16. Caminhada fantasma. Histórias de fantasmas são divertidas, até você ver algo que realmente parece uma. Isso aconteceu à noite em uma floresta. E sim, teve captura por uma câmera. Uma figura branca, transparente e com formato humano caminhou lentamente através de um portão de aço trancado. O portão não estava aberto, não estava quebrado, estava completamente fechado. Mas a figura simplesmente atravessou, como se aquilo não fosse nada. Sem barulho, sem esforço, apenas uma caminhada suave, diretamente para dentro da propriedade. Algumas pessoas disseram que parecia um fantasma, outras chamaram aquilo de energia. Mas honestamente, fosse o que fosse, aquela presença se movia como se não precisasse seguir as regras do nosso mundo. Talvez até os fantasmas não gostem de usar o portão da frente. Número 17. Areia e a caixa. As pessoas tentam todo tipo de coisa em cavernas, rituais, orações e até experimentos estranhos. Mas este caso estava em outro nível. Um homem usando roupas árabes estava sentado em uma caverna tentando invocar alguma coisa. Ele derramou areia sobre uma caixa no chão e começou a falar como se estivesse chamando alguém que não podíamos ver. De repente, a caixa se moveu um pouco e depois se fechou sozinha. A pessoa que filmava começou a recitar orações, claramente abalada, mas o homem não parou. Ele apontou para o cinegrafista, talvez dizendo aquilo que havia invocado que havia mais alguém observando.
Então, a caixa voltou a tremer, e uma mão vermelha saiu debaixo dela. O invocador pediu para o cinegrafista manter a calma, como se tudo aquilo fizesse parte do plano. Número 18. Força sobre-humana. Sabe como, nos filmes de super-herói, personagens como o Superman fazem parecer fácil levantar qualquer coisa, até carros? Bem, algo parecido aconteceu na vida real. 2 homens tiveram registro em vídeo levantando um carro com apenas uma mão cada um, como se o veículo não pesasse mais do que um balão. Era noite, e eles pareciam estar movendo o carro de forma totalmente casual, quase como se aquilo fizesse parte da rotina deles. Imagine ter esse tipo de força, levantar um carro como se fosse leve feito uma pena. Talvez o Superman e o irmão dele tivessem estacionado o carro no lugar errado. Número 19. Cruzador das nuvens. Em Vancouver, no Canadá, era noite, e o céu estava cheio de nuvens. Uma pessoa olhou para cima e viu algo extremamente estranho. Um grande círculo colorido no céu. No começo, ela pensou que fossem apenas luzes de festa, ou talvez algo vindo de algum evento próximo. Mas então, o objeto começou a se mover. Ele tinha luzes azuis brilhantes e verdes em tom neon, e flutuava sobre as nuvens como se estivesse voando. A forma como as nuvens se iluminavam era impressionante. Alguns internautas afirmaram que aquele objeto não era deste mundo. Outros sugeriram que poderia ser um objeto voador não identificado, ou algum outro objeto misterioso. Você decide. Número 20. Truque do poder de empurrão. Algumas pessoas levantam pesos, outras tentam mover objetos com a mente. Sério. Uma pessoa decidiu mostrar como usava a chamada telecinese de empurrão, uma espécie de explosão única de energia para mover objetos. A ideia era acumular energia usando uma técnica de respiração. A pessoa inspirava profundamente, expirava pela metade e repetia o processo. Depois, por meio da meditação, armazenava essa energia. Quando estava pronta, focava e liberava tudo em um empurrão forte. Ela ainda disse que sentimentos como frustração ajudavam a alimentar o movimento. Primeiro, tentou usar a técnica em uma caneta, com a qual dizia ter uma conexão. Depois, conversou com uma lata de lixo para criar um vínculo antes de tentar novamente. Sendo real ou não, resultou divertido de assistir. Número 21. Piscada da bicicleta. Teletransporte sempre representou uma ideia divertida. Afinal, quem não gostaria de simplesmente aparecer em outro lugar instantaneamente? Este vídeo teve filmagem em Penza, na Rússia, e acabou publicado na internet no final de 2012. Ele mostrava algumas pessoas conversando casualmente na rua. Tudo parecia normal, até que um senhor de idade em uma bicicleta apareceu de repente atrás de outro homem, como se tivesse surgido do nada, e saiu pedalando calmamente. As pessoas que assistiram ao vídeo depois disseram que o ciclista talvez estivesse ali o tempo todo, apenas escondido. Outras acharam que parecia um verdadeiro momento de teletransporte. Anjos da guarda. Nós ouvimos falar sobre eles o tempo todo, mas este apareceu diante de uma câmera. Uma jovem garota em Charlotte estava muito doente desde o nascimento. Durante um período difícil no hospital, o estado dela piorou bastante. Os médicos disseram que tinham feito tudo o que podiam. A mãe tomou a difícil decisão de interromper o tratamento. Mas então algo estranho aconteceu. Uma luz brilhante apareceu na câmera de segurança perto do quarto dela. Enfermeiros e médicos se reuniram ao redor da tela, emocionados. E mais ou menos no mesmo período, a menina começou a melhorar. Alguns meses depois, ela estava em casa comemorando seu aniversário. A recuperação milagrosa daquela garota fez muitas pessoas acreditarem que ela havia recebido a visita de um anjo da guarda, que talvez tenha salvado sua vida. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Muito obrigado mais uma vez.